Nosso planeta possui lugares tão surreais que parecem ter saído diretamente de outro mundo. Desertos que refletem o céu como um espelho gigante, lagos completamente rosas, praias de areia preta e montanhas escondidas acima das nuvens. E o mais impressionante é que todos esses lugares existem de verdade. Hoje você vai conhecer alguns dos lugares mais inacreditáveis e impressionantes do nosso planeta. Imagine um lugar tão surreal que parece literalmente o céu na Terra. Esse lugar existe e se chama Salar de Uyuni, localizado na Bolívia. Ele é o maior deserto de sal do planeta, com mais de 10 mil quilômetros quadrados. Mas o mais impressionante acontece durante a época de chuva. Uma fina camada de água cobre toda a superfície, transformando o chão em um espelho gigante que reflete perfeitamente o céu. O efeito é tão absurdo que às vezes fica impossível distinguir onde termina a Terra e começa o céu. Muitas pessoas dizem que parece estar andando em outro planeta, ou até mesmo dentro de um sonho. Além da aparência surreal, o Salar de Uyuni também possui uma das maiores reservas de lítio do mundo, mineral extremamente importante para baterias e tecnologias modernas. E mesmo parecendo um cenário criado por computador, esse lugar é totalmente real e pode ser visitado. O próximo lugar parece ter sido criado por computação gráfica, mas ele existe de verdade. Esse é o Lago Hillier, localizado na Austrália, conhecido mundialmente por sua água completamente rosa. E não, a cor não é efeito de câmera ou edição. Mesmo quando colocada em recipientes, a água continua rosa. Cientistas acreditam que isso acontece por causa de micro-organismos e algas presentes no lago, que produzem pigmentos naturais. O contraste entre a água rosa, a vegetação ao redor e o oceano azul ao lado cria uma das paisagens mais surreais do planeta. O mais estranho é que, até hoje, o Lago Hillier continua sendo um dos lugares mais misteriosos e incomuns da natureza. E mesmo parecendo algo vindo de outro mundo, esse lago é totalmente real. O próximo lugar parece ter sido criado em outro planeta. Essa é a ilha de Socotra, localizada no Oceano Índico, próxima ao Iêmen. O que torna esse lugar tão surreal são suas árvores extremamente estranhas, que parecem ter saído de um jogo ou filme de ficção científica. A mais famosa delas é conhecida como Árvore Sangue de Dragão, chamada assim por causa da resina vermelha que ela produz. O formato incomum dessas árvores existe por um motivo impressionante: ajudar a sobreviver no clima extremamente seco da ilha. E o mais curioso é que muitas espécies encontradas em Socotra não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por causa de seu isolamento, a ilha desenvolveu uma aparência única ao longo de milhões de anos, criando uma das paisagens mais alienígenas da Terra. E mesmo parecendo um mundo perdido, esse lugar existe de verdade. O próximo lugar parece um cenário congelado vindo de outro mundo. Esse é Pamukkale, localizado na Turquia, famoso por suas enormes piscinas naturais de cor azul clara, cercadas por formações completamente brancas. À primeira vista, muita gente pensa que o local está coberto de neve ou gelo, mas na verdade, essas estruturas foram formadas ao longo de milhares de anos por minerais presentes nas águas termais da região. Conforme a água escorre pelas montanhas, ela deixa depósitos de calcário que criam essas piscinas naturais em diferentes níveis. O contraste entre a água azul cristalina e as formações brancas cria uma paisagem tão surreal que parece impossível ser real. E mesmo parecendo um cenário de fantasia, Pamukkale é um dos lugares naturais mais impressionantes do planeta. O próximo lugar é tão gigantesco que parece impossível ter sido criado apenas pela natureza. Esse é o Grand Canyon, localizado nos Estados Unidos, considerado uma das paisagens mais impressionantes do planeta. Com mais de 400 quilômetros de extensão e enormes paredões rochosos, o local parece cenário de filme ou até mesmo outro planeta. O mais impressionante é que o Grand Canyon foi formado lentamente, ao longo de milhões de anos, pela ação do Rio Colorado, que foi desgastando as rochas pouco a pouco. As diferentes cores presentes nas paredes revelam camadas antigas da Terra, algumas com bilhões de anos de idade. Vista de cima, a paisagem parece infinita, criando uma das vistas naturais mais famosas e inacreditáveis do mundo. E mesmo parecendo uma pintura gigantesca, esse lugar existe de verdade. O próximo lugar parece ter saído diretamente de um mundo perdido. Esse é o Monte Roraima, localizado na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. A montanha impressiona por seu topo completamente plano, cercado por enormes paredões verticais e constantemente coberto por nuvens, criando uma paisagem que parece cenário de fantasia. Por causa de seu isolamento, muitas espécies de plantas e animais encontradas no Monte Roraima existem apenas naquela região. Alguns cientistas acreditam que essa formação rochosa tenha quase 2 bilhões de anos, tornando-a uma das mais
antigas do planeta. O visual é tão surreal que o lugar inspirou histórias sobre mundos escondidos e civilizações perdidas. E mesmo parecendo um cenário criado para um filme, o Monte Roraima é totalmente real. O próximo lugar parece cenário de um planeta desconhecido. Essa é a famosa praia de areia preta da Islândia, conhecida por suas paisagens extremamente sombrias e surreais. Ao contrário das praias normais, a areia desse lugar é completamente escura por causa da atividade vulcânica da região. Ela foi formada a partir de lava resfriada e fragmentada ao longo de milhares de anos. O contraste entre a areia preta, o oceano agitado e o céu frequentemente nublado cria uma paisagem que parece saída de um filme de ficção científica. Em algumas partes da praia, enormes formações rochosas surgem do mar, deixando o cenário ainda mais misterioso e impressionante. E mesmo parecendo um mundo distante, essa praia existe de verdade e é considerada um dos lugares mais surreais da Terra. E aí, qual desses lugares você achou mais inacreditável? Nosso planeta está cheio de paisagens tão absurdas que às vezes parece impossível acreditar que elas realmente existem. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais curiosidades incríveis sobre o mundo, ciência, natureza e muito mais. E até o próximo vídeo!